Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto, a primeira de 2024 e não podia ser diferente. A gente vai falar de ETF do Bitcoin, provavelmente o assunto mais aguardado aí para 2024. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, queria dar as boas-vindas do Rio de Janeiro, nosso correspondente internacional aí, Rony Schuster. E aí, Rony, beleza? Fala galera, tranquilo? Tudo belezinha aqui, tirando esse calor derretente que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, mas tirando isso, tudo bem. Já com a ETF aí, vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos ver quais são os próximos passos da SEC aí, quais os próximos passos do mercado americano. Maravilha, Rony. Bom, vou apresentar aqui os nossos convidados, na verdade vou dar as palavras para eles falarem aqui de fato. Estou aqui do meu lado direito, o Paulo Bogosian, diretor da Pandora. Paulo, dê as suas boas-vindas aí, fale de onde você veio e quem é você na fila do Pão Cripto. Super obrigado pelo convite, André. Pô, é a segunda vez que eu tô aqui no programa, um prazerzaço estar aqui. A gente estava comentando o quanto é profissional esse programa aqui no estúdio, ultra preparado para nos receber enfim. Tô aqui com o meu sócio Jorge Souto, a gente fundou o produto cripto do TC e atualmente a gente montou um fundo cripto dentro da Pandora, que é a gestora do TC. Hoje o Jorge é o Portfolio Manager e em breve CIO da gestora. Eu sou o diretor de distribuição da gestora, estou envolvido em cripto desde 2016 e tenho mestrado pela Universidade de Nicosia, voltado para cripto. Para quem não sabe, o Chipre foi um polo de cripto porque teve uma corrida bancária em 2013 e 2014. Então eles têm esse primeiro curso formal, um MSc, voltado 100% para cripto. Foi lá que eu aprendi boa parte do que eu sei e também no mercado esses anos todos. Então, vai ser um bom papo sobre o ETF, a gente tem muito o que falar. Estamos num momento game changer aí da indústria cripto. Maravilha. Jorginho, com você a palavra aí. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por me convidarem aqui para esse nobre momento, né? Depois de 10 anos esperando o ETF, falar sobre o tema. Foi um ano passado de muita especulação, né? Mas agora a gente chegou, mas é o primeiro capítulo, acho que de muitos, né? Eu conheci o Bitcoin em 2013. Infelizmente eu não investi em 2013, mas eu conheci em 2013 e monitorava o ativo até 2015, final de 2015, dezembro de 2015. Aí quando eu vi que tinha caído 80%, tinha voltado para onde eu tinha conhecido, né, o nível, eu falei, isso aqui não vai morrer. Eu já achava isso, né? Pelo meu background ali de economia, de finanças e tal, eu já imaginava, mas eu queria ter certeza que o negócio não ia acabar. E aí, a partir dali, eu comecei a investir e eu estava atrás das linhas inimigas, né? Eu estava ali, trabalhei em bancos mais de 10 anos de minha vida. Então, eu não podia falar que eu gostava de cripto, que eu gostava de Bitcoin, não sei o que e tal. Eu fazia tudo no meu free time ali, né, à noite e tal. E aí, veio o bull market de 2020. Acabou que fazia mais sentido eu me dedicar mais a cripto, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal. E não dava, né, para eu trabalhar durante o dia e ficar só olhando as coisas durante a noite, indo pra academia, ouvindo podcast, assim, todo minutinho que dava, você tentava, né, botar alguma coisa ali. E aí acabou que eu saí, acabei me juntando ao Bogo na criação do TC Digital Assets, do TC Cripto, e aí, desde o começo do ano passado, ali final de fevereiro, a gente criou, né, o TC Digital Assets, que é um fundo aí regulado pela CVM, cujo benchmark é BTC, então tem algumas diferenças em relação ao médio do mercado, e a ideia é dar exposição de até 100%, né, de cripto para as pessoas, para os investidores qualificados, né. Então, estamos aí nessa batalha, mas acho que abrimos um momento bom, porque, né, na nossa visão, 2024 e 2025 vão ser anos muito positivos. A gente deve tratar sobre isso aí um pouco mais para frente aí. Maravilha. Cara, eu queria que a gente começasse aqui contextualizando esse momento, assim. Acho que eu pedi para você, Jorginho, contextualizar isso, porque eu lembro de muito cedo, no pedido do ETF da BlackRock, você aquela fatídica figurinha, né? Estou tão bullish que não consigo nem dormir. E isso, depois eu cheguei a esse mesmo ponto que você estava de epifania do momento do mercado. Mas como que foi esse contexto aqui até a aprovação do ETF, né? Assim, tenta recobrar aí na sua cabeça como é que foi para você essa ideia de que estamos num outro momento do mercado, até, óbvio, culminar com essa aprovação aí no começo de janeiro. Cara, eu acho que começa até antes. Quando teve o evento da FTX, no final de 2022,
Era um evento tão apocalíptico que no primeiro momento você falava, não, o Bitcoin vai abaixo de 10 mil dólares. Tem que ir. Isso aqui é tipo soltar uma bomba nuclear no mercado. E ele caiu, mas ele caiu inclusive menos do que quando a Luna quebrou, do que quando a Trails quebrou. Aquilo eu já achei peculiar. Eu falei, eu já vi isso acontecer uma vez, no ciclo que eu acompanhei mais de perto, que foi de 2017, aí depois veio 2018, 2019, teve um momento que o mercado simplesmente não tinha mais vendedor. Beleza. Então, a partir dali, um mês depois mais ou menos, janeiro, o Bitcoin começou a subir. Do nada, né? É aquele momento que o mercado falou, não tem mais vendedor. Deu aquela primeira levada, só que o mercado foi meio parado. Falou, não, foi o pump para o exit liquidity, né? Agora vai cair de novo. Eu não achava, porque uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer alguns meses depois, um ano depois, mas uma coisa que é muito clara e que entra ciclo, sai ciclo, é justamente o ciclo. Então a gente já tinha passado por, se você olhar tempo, os eventos, a gente tinha passado por muita coisa terrível. Então para mim ali era o começo de um ciclo novo. Só que eu não sabia, obviamente, o que é que iria acontecer dali para frente. Aí veio a questão dos bancos dos Estados Unidos, aquilo também reforçou minha confiança que a gente estava começando um ciclo novo, mas foi um ciclo muito, né, era difícil ir, voltava 2, 3 meses, depois um pouco, mas aí tinha uma coisa que eu acompanhava muito, que era o processo da Grayscale contra a SEC. Por quê? Eu vi alguns, eu não sou formado em direito, mas você pode acompanhar alguns caras que eles têm uma noção muito melhor do que você, primeiro, do funcionamento do sistema jurídico americano e, segundo, do que está sendo pedido ali no processo. E parecia que a Grayscale ela tinha um ponto que fazia sentido, né? Por quê? Qual era a alegação para a SEC não aprovar? Ela falou, o mercado futuro, ele não representa o mercado spot. O que, assim, quem está em finanças sabe que é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. Eu falei, se esses caras estão usando esse argumento, eles vão perder. Só que o judiciário, a gente sabe, né? É um jogo, principalmente assim, Brasil é mais complicado. Nos Estados Unidos, pelo menos, o pessoal segue um pouco mais as regras. E aí teve a primeira audiência do caso da Grayscale contra a SEC. Basicamente, os 3 juízes eram uma corte federal, não é uma corte distrital, como foi o caso da Ripple. Então, corte federal, acima dele só tem a Suprema Corte. Então, assim, você não está falando com os caras, né, meio bestas ali. Você está falando com os caras já muito perto de Deus. Aí o cara pegou, os caras pegaram, os juízes, os 3 juízes, eram 3 juízes no caso, e simplesmente destruíram a SEC. Assim, foi um negócio que foi muito vergonhoso. E aí algumas pessoas falaram, é raro você ver os juízes nesse nível de corte sendo tão contundentes, porque realmente era algo muito gritante. Aí, a partir dali eu falei, não, esse negócio vai acontecer, né? Isso, não sei se vai ser esse ano, talvez ano que vem, não tinha muita noção, mas esse negócio vai acontecer. E engraçado que, junto com o que estava ocorrendo, a gente tinha um cenário regulatório muito agressivo. A SEC batendo em todo mundo, o processo na Binance, o pessoal falou, na Binance vai quebrar, porque os Estados Unidos vai destruir vai quebrar tudo, vai botar uma multa de 100 bilhões de dólares. E, assim, eu sempre achei que a Binance não ia quebrar, porque era uma empresa muito grande e normalmente, assim, a gente tem que pensar com a cabeça do cara que está, né, dentro do processo. Ele não quer quebrar a empresa. Ele quer... Porque para quebrar a empresa, ele precisa lutar no judiciário durante anos. Ele quer falar assim, que normalmente acontece nos Estados Unidos. Fiz um settlement, né? Fiz um acordo, o cara vai pagar uma multa cavalar, não sei o quê, isso aqui não vai poder ser feito, tal. Foi exatamente o que aconteceu. Então a gente teve uma série de eventos que eles aconteceram num espaço de poucos meses, que foi o que falou, chegou a famosa frase que eu não conseguia dormir de tão blues que eu tava. Um foi que a Grayscale ganhou, né? Ganhou não, desculpe. Qual foi o comportamento dos juízes no processo, e aí tinha o ruling, né? A decisão deles, que ocorreu, né? Foi positiva para a Grayscale. Junto com isso, a gente teve a BlackRock fazendo o filing. A BlackRock não entra para brincar. Eles têm 576 para 1. A vez que eles foram negados foi por uma tecnicalidade, assim, tecnicalidade mesmo. Os caras falaram assim, não, vou tirar. Eu não lembro exatamente se ele foi negado, mas eles falaram assim, puta, a gente fez uma merda aqui, a gente vai tirar, e depois acabaram o filing de outra forma e passou. A gente teve a Ripple ganhando o caso contra a SEC,
que eu lembro quando saiu o caso da Ripple, as pessoas falaram assim, esquece, não existe a menor chance em nenhum cenário que a Ripple consiga ganhar esse caso. Nenhum cenário. Os caras foram lá e ganharam. E também, pouco tempo depois, a gente teve o último grande problema que poderia afetar o mercado, que era a Binance quebrar, né? E saiu o settlement da Binance e foi um settlement que comportava ali o balanço da Binance, ela conseguia pagar. Enquanto estava ocorrendo, algumas coisas eram curiosas, né? O mercado, quando aprovou o Grayscale, ele subiu de uma porrada e depois ele deu uma parada. Ou seja, a notícia positiva não estava precificando tanto. Depois da BlackRock começou a precificar mais. Mas a notícia negativa, ela também não estava precificando muito, porque a gente teve momentos em que a DCG, que também estava com problemas em relação à Gênesis, começou a sair coisas que eles tinham feito fraude, que ia quebrar o negócio, que não sei o que, não sei o que, e o mercado também não caía muito. Então o mercado estava numa fase de apatia, que é uma fase que no começo de um ciclo você passa por ela. A gente passou isso no ciclo passado, eu lembro bem, tinha dias que era monótono. A volatilidade do Bitcoin bateu 50, 45, em 2019 mais ou menos, 2020 ali. Agora bateu menos porque é um ativo maior, né, tudo mais, mas naquela época 45, 50 era barganha. Agora a gente chegou perto de 30, também era, né? E aí a gente chegou nessa última parte do ano com esses eventos acontecendo, o mercado com alavancagem tranquila, inclusive com fund rates negativas, volatilidades baixíssimas, bateu 35 mais ou menos, não lembro exatamente, o mínimo foi 35, 36, 37. O basis, que é a taxa de juros implícita nos futuros, por volta de 5, 6%, ou seja, você não tinha um mercado eufórico. Quando você tem um mercado em que muita coisa está acontecendo positiva e ele não está eufórico, normalmente ele vai dar uma porrada para cima. E aí foi quando a gente teve ali, saiu do 25 para os 49, que foi o topo agora. Então foi uma longa jornada aí, mas o pessoal sempre fala muito de preço, né? Não, se fizer isso, bater aqui, tem que fazer isso, né? Perdeu, não sei quando, lights out, tem que zerar tudo. Eu não sou muito dessa, o Bogo sabe que a gente discute às vezes sobre algumas coisas que ele acha que eu acho que a gente não concorda. Mas eu olho muito como é que está a psicologia do mercado, o que é que as pessoas estão achando, né? Eu acho que o Twitter é muito bom, porque ele consegue te passar um sentimento. Se você souber como olhar, você consegue pegar uma percepção de sentimento do mercado muito boa. E no final do dia o mercado é uma máquina psicológica gigantesca que junta todo mundo. Por isso que ele tem movimentos muito agressivos para cima e para baixo, não só em cripto, mas em todos os mercados. Boa, boa contextualização aí. O Bogo, assim, o que eu queria passar para você era justamente assim, a contextualização pré. Aí agora a gente está na semana da aprovação do ETF. E, cara, só em cripto mesmo para acontecer esse negócio. Assim, alguém hackeia lá o Twitter da SEC e posta que foi tudo aprovado. E aí o mercado entra numa loucura, né? Antecipa esse dia aqui, depois a gente tem toda a aprovação aqui naqueles, sei lá, a outra metade da semana. Provavelmente foi na terça que saiu a notícia falsa, quarta verdadeira, quinta negociação, é isso, né? Descreve para mim como é que foi esse momento ali, de fato, para a história do mercado cripto ali. Assim, em relação à notícia falsa, assim, são coisas que só acontecem em cripto, né? E assim, você pensar que o Twitter do regulador foi hackeado é muito surreal, né? E o regulador que está lá sempre falando as dicas de como proteger a sua conta e tudo mais. Eu acho que aquilo, o Gary Gensler, ele já estava moralmente derrotado depois da derrota na corte contra a Grayscale. Depois disso, foi fulminante para ele. Assim, hoje, acho que se olhasse um ano atrás, ele tinha a aspiração de se tornar o chairman do Fed. Hoje, acho que ele já nem pensa mais nisso. Talvez ele consiga um cargo de advisor numa empresa cripto depois que ele sair da SEC. A maneira com que os juízes também chamaram a SEC de... Qual que foi a palavra? Arbitrária e caprichosa. Arbitrária e caprichosa. É muito feio isso para um regulador, né? Então, assim, esse ETF ele é muito importante por duas razões principais, né? Primeiro que a gente estava vendo uma operação Choke Point 2.0, que a gente fala, um enforcamento de tudo que era empresa cripto, bancos que trabalhavam com empresas cripto, todo o ecossistema de cripto nos Estados Unidos estava sendo duramente enforcado.
Então, você não tinha provedores de serviço nessa área, todo mundo com medo, todo mundo fechando suas operações cripto. Não tinha como um institucional ou um player mais sofisticado alocar nessa classe, não tinha como o dinheiro entrar. Né? E aí você via nos fluxos das stablecoins, a própria USDC caindo bastante capitalização de mercado, enquanto o Tether só subia. Então, basicamente, o mercado americano estava completamente reprimido. E depois da aprovação do ETF, você tem aí um produto institutional grade pronto, que pode até receber as aposentadorias dos americanos, né, no final do dia. Você tem aí um horizonte de trilhões de dólares dessas grandes gestoras, Fidelity, BlackRock e afins, que inclusive credenciam essa classe de ativos. Né? Você vai lá na homepage da BlackRock, está o ETF de cripto, homepage da Fidelity, ETF de cripto. Larry Fink, que é um cara mais poderoso do que a própria Elizabeth Warren, que está movendo essa repressão do mercado cripto nos Estados Unidos, falando abertamente de Bitcoin como um ouro digital, falando do Ethereum, de tokenização, e que isso vai dominar o mercado financeiro no futuro. Então, isso é uma mudança de paradigma muito grande e uma abertura de uma torneira de fluxo que vem aí do mercado americano. E, além disso, você tem todo o efeito de escassez que isso vai gerar. Né? Como todos sabem, o Bitcoin tem uma oferta limitada. Quando você tem um ETF de futuros, você não tem a compra do Bitcoin, você não tem esse efeito de escassez sendo gerado tão grande. Né? Então, a partir do momento que a gente vê esses fluxos cavalares de aquisição de Bitcoin, você vai sentir um pouco mais esse choque de oferta. Então, com instituições de fato vindo dessa vez, né? A gente falava muito sobre instituições no ciclo passado, mas eles colocaram um pezinho só. Né? Alguns hedge fund managers alocaram um pouquinho, você viu lá o Paul Tudor Jones, o Stanley Druckenmiller, mas não foi uma adoção de fato dos institucionais. Né? A pessoa ainda torcia o nariz. E agora não, agora você tem aí as vias abertas para o institucional de fato entrar, e a postura do Larry Fink diz muito sobre isso. Então acho que esse é o panorama aí que a gente enxerga aí dessa aprovação de ETF. Sobre esse ponto, Bogo, assim, o dia da negociação, eu tinha uma expectativa muito grande que inclusive pudesse mostrar como os dias seguintes aconteceriam, né? E aí a expectativa ali, ela de alguma forma, aí eu queria entender você, se isso foi atendido ou você classificaria esse lançamento como um flop no curto prazo, pensando basicamente no curto prazo? Eu acho que não, eu acho que sempre tem alguma coisa de sell the news no mercado cripto, né? A turma que quer operar a notícia e tudo mais, mas eu acho que isso foi pouco relevante, vai ser pouco relevante no longo prazo, né? Com esses fluxos entrando. O que está pesando um pouquinho mais no mercado é o GBTC, né? Esse estoque de moedas da Grayscale. Então, para quem não sabe, o GBTC era um trust fechado, onde você não podia resgatar. Então, você só podia negociar cotas no mercado secundário. Então, os bitcoins eles ficavam lá, não tinha como vender. E agora, com o GBTC se tornando um ETF, esse estoque de 26 bilhões e meio de dólares em Bitcoin se torna líquido. E uma parte disso vai a mercado, né, de pessoas querendo sair. E aí é preciso fazer um disclaimer, né, que nem todo mundo que é cotista do GBTC está em posições direcionais. Né? Uma boa parte ali é arbitragem, uma boa parte ali talvez venda para trocar por outros produtos com taxa mais barata. Então não é 26 bilhões e meio de fluxo vendedor, não é isso. Mas tem uma parcela ali que o mercado vai precisar absorver, que tem que ser levado em conta, e pode ser que o mercado fique de lado aí por conta disso. Né? Mas uma coisa que foi muito interessante no dia desse anúncio falso foi poder ver como que o mercado ia reagir e de fato
o Eiichi Saka, né, que é um cara do Crypto Twitter, ele falou assim, a mão de muitos jogadores foi mostrada nessa notícia. Verdade. E foi justamente o que a gente pensou, né? Com a aprovação, com o hype em torno da aprovação dissipando, o mercado migrando para o Ethereum, né? Então a relação ETH-BTC melhorou muito no dia da notícia falsa e depois novamente na aprovação do Bitcoin, né? Foi um backtest real do que aconteceria com o mercado. E só um ponto sobre essa questão dos fluxos. Tem um ponto que é assim, essencial, né? A gente tá todo mundo olhando, quanto é que entrou de dinheiro nos ETFs e tal, etc. Só que tem duas coisas. O americano mais nativo de cripto, ele já tinha acesso ao BTC. Coinbase, Cash App, sei lá, o Swan, vários meios normais, Kraken, de comprar Bitcoin. Esse produto é um produto, basicamente, que ele vai ser mais usado por financial advisors, que nos Estados Unidos é um mercado gigante, eles controlam não, né? Eles assessoram uma boa parte do dinheiro dos Estados Unidos o assessoramento é feito por financial advisors e instituições. Esse dinheiro é um dinheiro lento. O cara não acorda e fala assim, $1 milhão agora. É um dinheiro lento. O cara vai ter que aprovar aquilo, vai ter que fazer diligência. Várias plataformas nos Estados Unidos ainda não tem, porque muitas não listam ETFs no D0, né? Eles listam algum tempo depois. Raymond James, que é grande, a Merrill Lynch, acho que todos os grandes bancos ali, tirando um ou outro ali, ainda não colocaram. Algumas foram contra até, né? A Vanguard é contra tudo, né? Não pode comprar nada lá, só pode comprar que tem 2% de vol. Então, esses caras, os canais ainda não estão muito maduros. E aí, em contrapartida também, você tem um ativo que ele foi tóxico, não é mais, mas ele foi tóxico durante muito tempo, que é o GBTC. O GBTC foi o que gerou a quebra de vários fundos no cripto em 2021, 2022. Levou à quebra da Genesis, que era da DCG. Ou seja, muita gente estava preso naquele negócio e não tinha como sair. Então, que você tem um dinheiro que ele se move mais rápido, que o cara que está querendo sair desse negócio, talvez até para alocar em algum outro ETF, mas ele quer sair daquilo, o trauma do cara é gigantesco, e um dinheiro que ele entra lentamente. No líquido entre isso aí, está tendo um aumento. Ou seja, mesmo com a saída, que em teoria ela é mais rápida, a gente está tendo um fluxo positivo, se você olhar todo o complexo de ETFs. Então, esse ponto é importante, porque todo mundo fala, tem que bater 2 bilhões no primeiro dia. É difícil para um produto que ele vai ser mais utilizado e ele é preparado para financial advisors, para instituições e assim por diante. Sobre isso, eu queria perguntar para você, Jorginho, assim, a gente já tinha um ETF aprovado de futuros, assim. Acho que para a maioria das pessoas que está olhando de maneira muito mais simplista ali para esse caso, não parece ser um salto gigantesco a gente sair de um ETF de futuros para um ETF à vista de Bitcoin. Mas eu queria entender o que muda nessa relação. O próprio do Financial Advisor, tipo, eu vou sugerir isso, esse é o proponente, a gestora com a BlackRock de fato, é o momento do mercado. Qual que é essa narrativa em torno dessa troca de não ter o futuro para ter o spot e como que isso ajuda a empurrar a gente para dentro desse produto? Muito simples, é eficiência. Você tinha duas formas de você expor, um Financial Advisor tinha duas formas de expor o cliente dele a Bitcoin, né? Um era através do GBTC, só que o GBTC tinha esse ponto que o Bogo falou, que não tinha saída, né? Então ele sempre tradou a premium e depois começou a tradar a desconto. Era um trade muito bom se você comprasse BTC com 50%, o GBTC a 55% de desconto. Só que o cara Financial Advisor, ele não está tradando. Ele ajusta o portfólio 2, 3 vezes no ano, uma vez ao ano. Ele é o cara que se move devagar, aquilo que eu falei. Então não era um produto eficiente. Segundo produto o cara comprar futuros na CME. Ele, né, em nome do cliente dele. Só que aí ele está meio que tradando também. Ele está tendo exposição no produto, ele tem que fazer rolagem no contrato ele mesmo, etc. Não vão fazer isso. E o terceiro era através do Bito, que era o ETF de futuros de BTC, que as rolagens eram feitas pelo emissor do ETF, né, pelo gestor do ETF. Tudo bem, você não tinha esse problema. Porém, você tinha um custo gigante.
Não o custo de administração é baixo, mas como você está falando de futuros, você tem a rolagem do futuro. Essa rolagem, em média, você deixava na mesa por ano 10 a 20%. Num mercado muito forte, em 2020, você chegava a deixar, não tinha o ETF ainda, mas se você fizesse a rolagem dos contratos futuros da CME, 50 a 60% ao ano. Ou seja, no médio prazo, o descolamento do spot com o Bito, ele só ia crescer. Ou seja, você ia botar o seu cliente numa situação em que ele estava num produto que não acompanhava o que ele queria que acompanhasse. O de spot não. O de spot ele acompanha, você tem market makers que arbitram, né? Então o spread ele é muito próximo, você sempre tem alguma diferença, mas 0,5, 0,2, 0,8, e você consegue dar exposição ao seu cliente de uma forma eficiente. As taxas são baixas, a maioria gira entre 0,25, 0,30, 0,40, e você não tem esse custo de rolagem. Então, nos Estados Unidos, eu estava vendo, tem um pessoal que faz um trabalho muito bom, que é o pessoal da Bloomberg de ETFs, né? O Eric Balchunas e o Balchunas, eu não sei nem o que falar no cara, e Jim Seifert. Eles falam que se você olhar os ETFs de futuros dos Estados Unidos, os volumes são muito baixos. Normalmente é o cara do fast money, o cara de hedge fund, o cara precisa se expor ali, ele, não, vou pegar esse aqui e tal. Por quê? Porque tem esse problema de tracking, né? Então eles usam, os de spot são muito maiores. Inclusive hoje a VanEck, ela tem um ETF de futuros, né, também, o Bito é o maior de todos. Ela falou que ela vai zerar, vai acabar o produto, porque é um produto que ele vai se tornar obsoleto. O próprio Bito talvez tenha algum volume ali e tal, né, mas ele vai se tornar um produto obsoleto. À medida que o tempo for passando, né, aquele tema do dinheiro devagar, ele vai migrando para esses ETF de spot quando quiserem a exposição. Boa, eu acho bem legal essa tese do dinheiro devagar, porque faz bastante sentido, né? Acho que vocês aí que trabalham com fundo diretamente sabem como a conversa é vagarosa ali com o Family Office, né? Até porque, de novo, o cara é muito grande e acho que o principal ali para um Family Office é não perder o dinheiro do cliente. Não errar, é isso. Não errar, ele não quer errar. É muito caro para ele errar em alguma coisa. Então, essa lentidão é bem justificada quanto a isso, e eu basicamente compro essa ideia aí. Eu queria entender de vocês qual é a expectativa que a gente tem. Imagina que as conversas sejam iniciadas no momento do ETF, a gente está falando de 13 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses para ter essa curva de aprendizado e de fato fazer o placement da grana, ou a gente está falando de uma curva muito maior dado o ativo em si, que é Bitcoin? Eu acho que tem muitas variáveis que vão pesar, né? O próprio comportamento de preços vai pesar, né? Nessa alocação. Mas eu, assim, acompanhando o que a gente viu de fluxo nos primeiros dias e de volume nesses ETFs, eu acho que tem uma chance grande de surpreender para cima as expectativas do mercado. Porque se você pega, isso é um dado muito interessante, né? E aí a gente está falando de volume, não de fluxo. Muito desse volume é arbitragem, trading, tudo mais, mas é marcante que em 2023 você teve 500 novos ETFs nos Estados Unidos, e esses 500 ETFs que lançaram em 2023, hoje não fazem 1/3 do volume de todos os ETFs de Bitcoin que foram aprovados, são 10, 11. Quer dizer, é impressionante, né? E todas essas dicas que a gente comentou anteriormente, de ver isso na homepage de uma BlackRock e tudo mais, eu acho que tem toda essa concorrência entre gestoras muito grandes. Esse é um mercado que se não winner takes all, é winner takes most. Então 1, 2 vão se tornar os predominantes, 3 no máximo. Tem uma competição muito grande entre essas gestoras. Inevitavelmente esses assessores vão colocar que seja 0,1%, 0,5%, 1% do portfólio do cliente. Só isso gera um fluxo cavalar muito desproporcional ao tamanho que é o mercado cripto hoje, né? O mercado que é 1/10 da capitalização do ouro, o Bitcoin, né? Se for comparar com equities, então é menor que muitas empresas, né, em capitalização de mercado. Então, eu enxergo isso ocorrendo ao longo do ano, enxergo isso surpreendendo positivamente e juntando com outras narrativas do mercado cripto que você tem aí ao longo dos anos. Algumas delas são muito mais psicológicas do que qualquer outra coisa, o caso do halving, por exemplo.
Então eu acho que isso tem potencial de se tornar um driver bom aí para o mercado. Sobre esse ponto do drive, me vem sempre a pergunta assim, dado acho que todo o contexto, talvez mais o purista ou cego dessa relação com o ETF do Bitcoin, mas existia um medo ali no Twitter, acho que não de primeira prateleira, mas alguém que discutindo a questão até filosófica do ethos do mercado cripto, que seria a possibilidade de você estar entregando esses bitcoins para as grandes empresas, né? A ideia de, putz, agora a BlackRock tem ali uma quantidade de bitcoins, isso vai crescer, vai tomar um tamanho desproporcional e esses caras vão dominar ali boa parte dos bitcoins. Existe algo aqui que muda substancialmente no Bitcoin com o ETF, assim, desse ponto de vista mais por isso, talvez no maximalista? Olha, eu vi maximalista reclamando que, né, isso era uma ameaça para a descentralização do Bitcoin. De fato, você tem lá uma gestora que, claro, o dinheiro não é deles, né, o dinheiro é dos clientes, mas concentrando um pool muito grande de Bitcoins. Tem todas aquelas teorias da conspiração que os maximalistas gostam muito, por sinal, de que a BlackRock representa o Deep State americano. Enfim, não vou entrar muito nisso, mas o maximalista é um cara que ele apesar das pessoas acreditarem que ele é um tomador de risco muito grande, ele é um cara que ele é descrente no futuro da sociedade do mercado financeiro, né? Então ele tem um lado muito cético com tudo. E é compreensível esse ponto, né? Então, mas até aí, né, quem quiser holdar o Bitcoin, fazer armazenagem própria, pode continuar fazendo. Isso não deixa de ser o caso, e a gente está muito longe de ver um fork sendo causado no Bitcoin por causa da BlackRock, né? O fork é determinado por consenso, né? E aí vai depender do consenso da rede. E tem outro ponto também, né? A BlackRock Fidelity tem muito Bitcoin. No final do dia, falando da rede, você tem os mineradores que fazem uma função e os validadores que fazem outras. Não vão conseguir matar essa galera, né? Pode tirar todos os validadores dos Estados Unidos, todos os mineradores dos Estados Unidos. Ainda a rede ainda vai funcionar bem. E aí o outro medo dos maximalistas não, mas a BlackRock tem a custódia lá da BlackRock, tem 1 milhão de bitcoins. Vai vir o governo americano e vai falar para confiscar. É um cenário possível? Sempre né? Assim, não pode falar que não existe a possibilidade. É possível. Mas eu acho que o que passa despercebido é que seria colocar muito em jogo, não só para as instituições que participam disso, né? Uma BlackRock, uma Coinbase fazendo custódia, uma Fidelity que faz a custódia própria, assim por diante, mas também para o funcionamento. Tem uma coisa que eles chamam nos Estados Unidos, chama Rule of Law, né? Então, lá as leis elas funcionam. Teve eventos no passado de confiscou ouro, tal, não sei o quê, mas era uma sociedade um pouco diferente. Hoje em dia, se você falar assim, vou confiscar seu Bitcoin, vai ter revolta social, vai dar problema. E você vai ter processo do outro lado, né? O cara vai falar assim, não, o governo passou isso aqui e tal, mas peraí, isso aqui é inconstitucional. Então você tem ali salvaguardas, tanto é que muita gente falava, não tem como a Grayscale ganhar o caso, carta marcada. Vai chegar lá, os caras vão fazer um show e vai perder porque não querem aprovar. Foi uma decisão vergonhosa, né? Então, assim, a Ripple, outro caso, que era mais fácil perder, ganhou também. Está tendo hoje a discussão lá no judiciário da Coinbase. A SEC está tomando outra porrada. Então, assim, as leis nos Estados Unidos, por mais que reclamem, acontece isso e tal, lá funciona. O Brasil talvez não funcione tanto, mas lá o negócio funciona, né? Então, acho que tem salvaguardas legais suficientes. É bom que a maior quantidade do Bitcoin, dos ETFs sejam lá, porque você consegue enforça a lei, né? Então, eu acho que a gente nunca pode zerar a possibilidade, mas a gente tem que também entender que não os casos extremos, eles acontecem, mas são mais raros do que parecem. Por isso que eles são chamados de tail events, né? Eu acho que existe, de fato, um risco da gente caminhar para uma sociedade de vigilância, né? Um grande irmão, que a gente queira chamar. De fato, a gente está acompanhando uma série de coisas que dão a entender que a gente está caminhando para isso, né? Então,
enfim, as instituições controlando todos os padrões de gastos dos indivíduos, uma série de direitos individuais sendo violados em vários países do mundo. Mas acho que nos Estados Unidos você tem um ideal de liberdade individual muito grande, desde 1776, não fugiu a data. E você vê isso muito claramente, principalmente no Partido Republicano, né? Eu acho que tem essa briga constante entre establishment e anti-establishment, mas uma defesa muito forte das liberdades individuais. Então, eu acho que não é o caso, o base case aí, ter algum tipo de confisco, ter algum tipo de ataque à rede vindo de uma BlackRock, uma gestora, mas como o Jorginho falou, política, tudo pode acontecer, né? Rony, você tinha um comentário aí? Cara, eu tenho um comentário em relação a isso, é mais o que me preocuparia nesse ponto não seria nem o confisco dos bitcoins em si, mas seria mais a porcentagem, talvez, desses grandes fundos nas empresas mineradoras, né? E sim, que são quem efetivamente faz as decisões na rede do Bitcoin, né? Se a gente estivesse falando do Ethereum, né, como imagino que a gente vai falar daqui a pouco, aí a própria posse do Ether já me preocuparia, porque aí tem a possibilidade de você depositar isso em staking, isso virar uma grande participação e tal. Aí a própria posse do ativo me preocuparia em relação ao fundo, mas no lado do Bitcoin eu tenho mais preocupação nessa questão dos mineradores, né? Porque no final das contas são os mineradores e os desenvolvedores que definem o rumo aí da rede em si, né? Não os holders tanto em si. Talvez um dos lados bons do Proof of Work aí seja justamente isso, né? Então, enfim, mais a minha opinião aí. Eu também concordo muito com o que o Bogo falou. Acho que a ideia da liberdade lá é muito forte, né? A ideia de protesto, né? A gente até mesmo vê Ryan Selkis falando isso, né? E diversos outros influentes na indústria, né? E cada vez mais vão ficar mais influentes também. Então, eu acho que o principal problema seria isso, né? E na verdade, hoje em dia, esses fundos já detêm partes relevantes aí das mineradoras, né? Então, eu ficaria mais atento nesse ponto do que em relação a uma possibilidade de confisco em si. Tem um ponto, esse ponto é importante, mas tem também o contraponto disso. Hoje já tem muitas grandes casas aí, assets tem, mas normalmente são em fundos passivos, né? Então o cara não está ativamente entrando na empresa. Ele meio que segue, tem umas regras de como ele vota, pode ser que isso mude, e nos Estados Unidos tem um movimento de uma empresa que ela justamente está fazendo isso. Ela fala, você indiretamente é acionista daqui. Vai ter votação. Vota, aqui são... a gente recomenda que vocês votem assim e tal, e o fundo, o ETF, ele tem que votar de acordo com o que o detentor final fala. Esse é um ponto. E o segundo é que a mineração do Bitcoin ela é muito mais centralizada do que parece. A gente vê mais os caras que são empresas abertas, porque tem mais visibilidade. Mas tem pessoal minerando no mundo todo. No Paraguai tem um bocado de gente, tem gente querendo fazer no Brasil, tem gente fazendo no Cazaquistão bastante. Tem países, né? Tem relatos de países que fazem mineração, o governo faz. Estônia, obviamente, né? Eles fazem de uma forma assim, não é muito público, até porque não precisa ser público, mas eles fazem para justamente, né, ser uma forma de hedge ali. Para o governo, normalmente, ele tem um custo ele consegue ter um custo de produção mais barato, porque ele não precisa ter um imposto em cima da energia e tudo mais. Então, acho que é um risco que esses riscos a gente vai ter que sempre monitorar, mas eu sinceramente acho que eles são mais tranquilos do que assim, os cenários mais drásticos aparentam. Ainda em cima desse ponto da mineração, né, em 2021 a gente teve um risco muito maior, que foi a proibição da mineração na China, né? A China concentrava mais de 50% da rede de mineradores do Bitcoin, proibiu-se o Bitcoin e deixaram que as máquinas saíssem da China e fossem para outros locais, graças a Deus, porque a China tinha chance de fazer um ataque real à rede do Bitcoin, né? Nessa época eu falava quando a coisa rolou e não teve um ataque, eu falei, Bogo, a gente acabou de passar pelo maior risco de todos os tempos do Bitcoin. Porque imagine se confiscam todas as máquinas. O cara pode fazer isso. Uhum. A sorte nossa, né, da rede e tudo mais, é que as máquinas estavam na China.
mas elas eram uma parcela relevante eram detidas por estrangeiros. Uma coisa que a China não faz, em hipótese alguma, é confiscar coisa de estrangeiro. Porque se ele fizer isso, aí todo mundo vai começar a tirar a fábrica de lá, etc., porque eu vou ser o próximo. Eles, depois que teve esse regime mais capitalista deles, né, entre aspas, eles nunca confiscaram nada. Eles só confiscam de chinês. Chinês os caras confiscam qualquer coisa. Agora, de estrangeiro, eles não confiscam. É verdade. O Rony levantou a bola aqui do... Quer falar, Rony? Não, só um comentário disso. Eu lembro dessa época também, e realmente foi uma das únicas vezes, pelo menos que eu me lembro, assim, que eu suei frio, assim, com o cripto, né? Que realmente era uma parada muito, muito mais difícil. Essa e o Merge, talvez, também foi uma outra época que foi bem complexa, mas realmente tá no top 3, assim, de momentos mais tensos da vida de cripto até hoje. Maravilha. Você, puxando o gancho que o Rony falou aqui da questão do Ether, né? Acho que até você puxou também aqui, Bogo, a questão de... no momento, parece que o ETF que foi aprovado foi o do Ethereum, porque no momento que houve ali o sell the news, entre aspas, o Ether começa a subir, essa relação começa a ficar melhor para o Ether. Se não me engano, a gente está falando de dominância do Ether aqui subindo acho que 20%, se não me engano, assim, nesse período pós-aprovação e negociação dos futuros de Bitcoin. E, óbvio, né, a questão que fica o próximo assunto na mesa a ser discutido é essa aprovação do ETF do Ethereum, né? O próprio Eric Balchunas, da Bloomberg, né? Ele falou que já começa com a probabilidade de ser aprovado 70% aí, de chance de aprovação do ETF de Ethereum. É o próximo passo natural dessa indústria, Bogo? Eu acho que esse efeito aí de fluxo para o Ethereum, ele tem dois motivos, né? Um é de regressão à média mesmo, então você passou um ano inteiro com um fluxo muito forte para o Bitcoin e era natural que isso diminuísse, né? O mercado estava comprando muito a notícia do ETF, depois do ETF natural que outras narrativas surgissem, dentre elas o ETF do Ethereum. E outro ponto é um fluxo natural que você tem no mercado cripto, que o dinheiro entra através do Bitcoin e eventualmente ele vai para betas e para outros ativos com volatilidade maior e com capitalização de mercado menor, um potencial de valorização maior, né? Então, isso ocorreu e agora começa-se a discutir o ETF do Ethereum, que é o principal driver aí de preço do Ethereum, além do Dencun, né? Que é a próxima grande atualização, que eu acho que o Rony vai saber falar melhor. A gente teve até um teste, né, na testnet ontem, tiveram alguns problemas aí, o Rony estava contando para a gente, eu vou deixar ele falar. A respeito do ETF, do Ethereum, tem muito bons argumentos a favor e contra, né? A gente conversa muito com um cara que é bastante influente no Crypto Twitter, ninguém sabe quem ele é, na verdade, o nome dele é DCR, e ele acredita muito nessa aprovação do ETF de Ethereum. E o engraçado é que o Kobe, que também o pessoal chama ele de time traveler, porque ele acerta muita coisa, já ele acha que não vai ser aprovado agora, só vai ser aprovado depois. Eu acho que isso mostra assim, como o mercado está dividido, né? Um cara como disse que talvez seja o melhor trader de cripto de todos os tempos, acha que vai ser aprovado. Ele falou efusivamente no grupo que a gente está que, cara, vai ser, assim, não tem muita discussão. E o Kobe falou, não, o Gary Gensler vai segurar esse negócio, vai para as cortes até o limite que puder, até sair do cargo ou perder na corte. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muito dinheiro na mesa, né? Se o mercado está dividido, é porque não tem um consenso. E você ganha dinheiro quando não tem consenso. Uhum. Né? E aí, assim, falando dos argumentos, né? Os argumentos contra. O Gary Gensler sempre foi muito a favor do Bitcoin e contra outros criptoativos, né? Ele era a favor do fair launch do Bitcoin, ele fala isso abertamente. Ele sempre falou do Bitcoin como commodity e de outras moedas ele nunca falou. Ele fala que o universo cripto é cheio de fraudes, scams e tudo mais. Isso foi causado principalmente pelo universo de ICOs que a gente viu aí nos últimos anos. Então esse é um argumento contrário. Na votação do ETF do Bitcoin, muitas vezes essas votações elas são mais para inglês ver, né? Ele
foi o decisor, né? São 5 votos e ele deu o voto a favor da aprovação do ETF. O histórico era que a Hester Peirce ela sempre votou a favor, o Ueda, os dois são republicanos também, passou a votar a favor a partir de 2016 ou 15, alguma coisa assim, não lembro. E aí você tinha os 2 democratas que votavam sempre contra, junto com o Gary Gensler, também democrata, votando contra. E aí teve uma democrata, inclusive a Crenshaw, que fez um artigo bem agressivo contra a aprovação. Então, assim, não pareceu ser tanto para inglês ver, pareceu de fato uma influência grande do Partido Democrata ali, e evidentemente da Elizabeth Warren na votação, né? Ela fez muita pressão contra. Então, se você tem o Gary Gensler, que é um cara contra o Ethereum de forma geral, o conceito de Proof of Stake de forma geral, de pre-mine, ele que vai ser o decisor, você tem 2 democratas contra, muito provavelmente isso vai ser judicializado até que o Gary Gensler saia do cargo. Esse é um lado, né? Daí tem o lado a favor, né? Um dos motivos que foi feita a aprovação um dos principais motivos que foi feita a aprovação do ETF do Bitcoin, que a Grayscale ganhou o caso, é que antes havia um entendimento da SEC de que ETFs de futuros não estavam sujeitos à manipulação de mercado, mas o ativo spot era sujeito à manipulação de mercado. Um argumento ridículo, mas era esse o argumento dado. E aí foi colocada na decisão da aprovação que justamente eles entenderam que agora, de fato, haviam processos para mitigar essa manipulação de mercado no mercado spot. Bom, o Bitcoin tinha um ETF de futuro, agora pode ter um ETF spot. O Ethereum também tem um ETF de futuro. Então, teoricamente, também pode ser considerado uma commodity, também é negociado na CME, né? Então, se para o Bitcoin pode você ter um ETF spot, para o Ethereum devia poder também. Esse é o principal argumento daqueles que são a favor de uma aprovação de ETF. E a outra questão é a questão política, de que muito provavelmente a gente vai ver os democratas saindo do poder nos Estados Unidos, e mesmo que isso não seja aprovado nesse deadline de maio, eventualmente com a saída do Gary Gensler, isso vai ser possível em algum momento em 2025. Meu take disso, assim, eu tô com o DCR, com o Eric Balcuna nessa, até comentei muito isso no grupo que a gente tá, no principal deles, porque é aquilo, né, do rule of law. A SEC não pode falar assim, estou negando, entrega um papel escrevendo denied e sai da sala. Ele precisa justificar porque ele está negando. Ele não pode falar que o de futuro não faz tracking do spot. Ele não pode falar de custódia, que era outro tema que eles abordavam. Inclusive foi ventilado na aprovação, quando eles perderam o processo da Grayscale, que eles iam recorrer utilizando esse argumento que a custódia não era feita da forma X, etc., que o mercado tradicional faz. O de BTC está sendo feita a custódia. Então, esse argumento morre. O que é que ele pode falar? Ele pode falar assim, não, o Ethereum é uma security. Agora ele vai ter que provar na corte que o Ethereum é security. E aí está o problema. Se você olhar hoje a discussão da Coinbase contra a SEC, a juíza já deu umas porradas muito fortes. Falou assim, cara, você está me falando, não faz sentido. Você está falando que o ativo não é uma security, mas o que é uma security então? Umas coisas assim meio, né? A SEC solta as coisas, depois bota um advogado lá, coitado, para ter que justificar. Então eu acho muito difícil. Ele vai precisar de algum argumento novo, puxar da cartola um negócio para negar, né? Se ele falar que não é uma security, é possível, que é uma security, que é possível, vai ter um processo. Se fosse os emissores que fossem negados, eu já estaria com o processo pronto. Na hora que o cara soltou, botava só o argumento, pum, só mandava para a corte. Como a corte já viu um caso semelhante, também tem o ponto que provavelmente é a mesma corte que olha isso, olharia e falaria, ó, eu já vi um caso semelhante. Eu não vou passar, acho que foram 90 dias, alguma coisa assim, perto de 90 dias, para sair a decisão. Talvez eles façam 60. Então, assim, a gente está falando de um prazo de altas chances da gente ter um ETF esse ano. Porque a gente está falando de maio. Se eles demoram 3 meses, a gente está falando de uma decisão lá por setembro, outubro. Então, seria mais ou menos o mesmo tempo que demorou para ter o do BTC. E tem um outro ponto. O desgaste político de Gensler
ele está no nível muito alto. Ele só apanha, tanto do mercado tradicional quanto do mercado cripto. Ele só é agraciado pelo pessoal dos democratas da ala de Elizabeth Warren. Então, assim, se o cara quiser ter uma sobrevida política, trabalhar em algum lugar, etc., sendo que em maio a gente já vai estar perto da eleição, maio, quando começa o negócio realmente nos Estados Unidos de eleição a pegar, a gente já vai ter uma noção das chances dos democratas ganharem ou perderem. Obviamente é só em novembro, né? Tem um prazo longo, mas você no lugar dele tomando a decisão, fala assim, eu vou queimar minhas possibilidades futuras assim, de forma tão clara, ou vou tentar fazer um hedge? O cara ele tem um argumento para fazer o hedge, fala assim, ó, eu não tinha argumento para negar esse negócio. Já teve uma decisão, eu perdi o caso da Ripple, eu perdi o caso da Coinbase, que não sei se vai estar perdendo naquele momento, mas tem chances boas de tomar uma porrada também no caso da Coinbase. Então é difícil politicamente o cara chegar, dar mais um suporte e falar, não, isso aqui é uma commodity, então vamos para as cortes. Tem um negócio nos Estados Unidos que é engraçado, que assim, o próprio juiz, quando vem com processos muito esdrúxulos, ele fica puto. Tanto é que a resposta que ele foi dada no caso da Grayscale foi uma resposta muito dura. Porque o cara fala assim, cara, eu tô perdendo meu tempo. Você é um regulador do mercado financeiro e você tá falando que o futuro não segue o spot. Isso é surreal, assim. Não existe isso. Então o cara fica puto. Vai chegar um outro processo na mão dele, provavelmente ridículo novamente, o cara fala, não, peraí, agora, né, uma vez ok, a segunda eu não vou deixar passar. E tem mais um ponto que é importante também, que é o seguinte, o Ethereum é o criptoativo environmentally friendly, né? E a BlackRock é a gestora que veio com toda essa pauta ESG, né? Eles são conhecidos como um dos principais defensores dessa pauta. E teve hoje o Jamie Dimon. O Jamie Dimon estava hoje em Davos, ele falou que vai ser a última vez que ele vai falar sobre Bitcoin na vida dele. Ele falando que ele não acha, que as pessoas achavam que as pessoas não deveriam se expor ao Bitcoin porque não tinha, não servia para nada, basicamente, assim, parafraseando foi isso que ele falou. Mas ele falou, mas tem outros criptoativos que eles têm finalidade, que tem contrato inteligente, que você consegue tokenizar as coisas. Ou seja, assim, antes a briga era só de Big Larry contra todo mundo, né? É o cara que estava assim comandante do navio. Agora, aparentemente, tem outros navios. Agora virou uma frota, né? Por quê? Quando tem dinheiro na mesa, empresa capitalista, mercado tradicional dos Estados Unidos, tem dinheiro na mesa e nego vai atrás. Não tem discussão. Esse negócio está sendo uma impressora de dinheiro. Ah, mas o FII é baixo, tal. Não tem problema, mas o cara não ganha dinheiro só no FII. As mesas dele também operam o negócio, arbitram o negócio. Tem uma série de coisas ali por trás, onde essas empresas tiram um pouco, né? Ganham um pouco. Agora, se você tem um produto que é muito de sucesso, como está sendo esse, 10 bilhões de valor em 3 dias, o Ethereum também tem muita chance de ser um outro produto de sucesso. Eu acho que não vão deixar passar, né? É muita dinheiro, esses caras não sentem o cheiro de longe. Então, eu acho que tem mais argumentos a favor do que contra. Existe o fato da irracionalidade. Seria, na minha opinião, irracional do Gensler levar isso para frente de uma forma muito belicosa, sendo que ele vai estar saindo, né, da cadeira da SEC. Pode ser que fale assim, não, ele está saindo, então ele ligou foda-se e vai fazer tudo o que ele quiser e acabou. Só que ele tem uma vida depois da SEC, né? Se ele achava que ele ia ser chairman do Tesouro ou do Fed, isso morreu, está enterrado. Acho que ele já aceitou que está enterrado. Agora ele tem que ver o que é que ele vai fazer no mercado privado. Ele tem que afagar alguém, né? Talvez seja alguém de cripto, tal, mas se ele negar o de Ethereum, o cara de cripto não vai querer ele, entendeu? Exato, é um contexto político também, né? Acho que era engraçado foi ver a postura dele disso naquele momento, né? Quando ele começa uma cruzada contra a cripto e entender que, tipo, obviamente, assim, eu sempre pensava, cara, o que prometeram para esse cara se ele viesse com uma cruzada contra a cripto? Assim, deve ser uma coisa gigante para ele ter nesse ponto. E o engraçado ver desse processo é que, assim, de alguma forma, tirando acho que da Ripple, todos eles passaram por uma espécie de aval da própria SEC. Primeiro, a Coinbase que fez o IPO, beleza, fez o IPO que passou e fez o IPO, eu não falei absolutamente nada sobre o que eu estou argumentando agora. E o segundo, que é o ETF de futuros, que é isso, né? Tipo, já provei aqui um negócio e agora o ETF de spot eu uso esse argumento muito falho para justificar, né? Então, acho que isso entra na fase de suicídio aqui pro cara, né? E a gente teve o Ethereum, o ETF de futuros de Ethereum. Enquanto eu tava tendo, porque ficou meio perdido, porque eu tô entrando no BTC Spot, né? Tenho 10 anos esperando. Mas os caras, no meio disso, aprovaram. Existe um argumento assim, se eles quisessem negar o de Ethereum, que já estava na mesa, já tinha gente que tinha pedido, eles provavelmente teriam que negar o ETF de futuros de Ethereum e judicializar isso também.
Porque senão o argumento acaba ficando muito fraco de não pode aprovar, né? Eu acho que o Gensler, assim, uma coisa, tem aquela famosa frase, né? As ações falam mais do que as palavras. A carta que ele soltou quando foi aprovado foi uma carta extremamente agressiva, assim. Eu gostei porque, para mim, ficou claro que cripto vai viver na mente dele sem pagar aluguel a vida inteira. Ele vai atormentar, ele vai ter pesadelos, vai ser muito bom, né? Saber que isso vai acontecer. Mas eu acho que tem uma questão ali que uma coisa é ele fazer o show. Ele tá ali para falar, né? Esse é meu personagem. Uhum. Mas daqui a um tempo eu vou ter outro personagem. E aí ele precisa, né? Pavimentar o caminho para isso. E para isso ele precisava ter uma aprovação do ETF de futuros do Ethereum, se ele quisesse aprovar um ETF de spot, né? Então tem esse tema aí. Eu sempre tenho que desconfiar. Ele é um cara muito polido na frente da câmera, mas as ações dele são um pouco, às vezes não são tão fidedignas com o que ele fala. Exato. E até nesse ponto, assim, acho que cripto acho que outros locais também, outras indústrias têm isso, né? Mas cripto, obviamente, por dentro a gente percebe que os inimigos, de alguma forma, eles são falados e em algum caráter ali, esse ódio, obviamente, ele traz um pouco de atenção, né? O próprio Nouriel, ele tem lá, eu lembro que tinha, né? Acho que no Twitter dele, ou alguma outra página, que era tipo, eleito uma das 50 pessoas mais influentes dentro do mercado cripto da CoinDesk. Eu falei assim, cara, se você odeia um negócio, como que você... assim, era meio bizarro olhar aquilo e falar assim, não é possível. Beleza, ele criou um personagem e abraçou isso, né? A grande questão é isso, qual que é agora, daqui em diante, o que o Gary Gensler vai argumentar e para onde que ele está pensando em ir, porque isso vai ser definidor para essa figura, talvez, que ele vai construir. Se ele quiser abraçar essa negativa, ele vai lá e vai judicializar isso de fato e assume essa postura de um cara contra cripto, que ainda assim gera busca, né? Ainda mais se esse cara assumir essa postura e tomar um outro cargo político que seja daí em diante. Mas óbvio que são questões muito em aberto aqui. Mas, desculpa, só complementando, ainda em cima desses personagens, né? No Twitter você tem muito esses personagens negativistas, céticos e contrários a tudo. Porque você atua no medo da pessoa, você gera muito mais engajamento. Lógico. E você soa muito mais inteligente, né? Então não é só em cripto que isso acontece, você pega os analistas macro. Nossa, o que mais tem os caras que... Dr. Dooms, né? Como é o caso do Nouriel Roubini, vendo explosões e bolhas e problemas em tudo. Todo mês, né? Todo mês. Uma vez a cada 10 anos ele acerta. Aí fala, eu acertei. Eu gosto desses caras, sempre falo assim, que é o perfil do cara que, se o mundo acabar, ele é o único cara que vai ganhar dinheiro, porque ele sempre tá apostando nesse fim do mundo aí, né? Sobre essa coisa do Ethereum, eu tenho uma questão aqui... que acho que é a última aqui antes de entrar na mineração, que é justamente a ideia de você travar uma quantidade ali, pensando, vamos fast forward aqui, olhar para frente, dizer que o Bitcoin começa a ter sucesso, a tracionar, a gente chega no patamares de bilhões ali de AUM dessas ETFs, a ideia do ETF de Ethereum começa a surgir, e a gente está muito lá na frente com essa ideia de que esse cara vai também pegar uma boa quantidade de Ethereums. E se tem uma questão aqui muito clara sobre a centralização e, a posteriori, principalmente sobre essa questão de validação. Acho pouco provável que a gente entre numa lógica, pelo menos nesse primeiro momento, de que um ETF de Ethereum entre nessa lógica de receber as recompensas. Acho pouco provável que isso aconteça agora, dado a complexidade e adicionar uma outra camada até para justificar o Gensler não aprovar. Mas qual que é a visão de vocês para essa complicação a mais que teria no caso do Ethereum, dessa possibilidade de você ter uma validação e tudo mais? Ou você acha que isso não implica muito nesse momento aqui? Esse é um risco um pouco maior, eu acho, de fato. Só que assim, vamos pensar novamente com uma empresa, né? A BlackRock tem 10 trilhões, acho que talvez mais, de AUM. Ele vai ter 3 bilhões, 5 bilhões de Ethereum. O business dele gera X de receita de lucro. Eu acho difícil um cara como esse, os caras relevantes, uma Fidelity que já é mais alinhada com cripto, virar e falar assim, eu vou rodar meus validadores e eu vou, né, eventualmente forçar alguma coisa na rede. Ele vai destruir o business dele de mercado tradicional todo. Então ele tem mais a perder do que a ganhar. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, e aí assim, como é que ele poderia eventualmente fazer? Eu não acho que vai ter, nesse primeiro momento,
staking. Acho que a chance é 0,000,1%, porque adicionar a camada de risco, você provavelmente vai precisar de um serviço para isso, você tem que colocar numa Lido, sei lá, algum cara desse, que aí tem outros problemas. Então, não vão fazer isso para garantir que aprove. Mas no futuro pode ser que ocorra. Então, esse é um problema, né, que eu acho que o risco-retorno não justificaria. O segundo ponto é que já existe uma discussão, o Rony sabe muito melhor do que eu, o Bogo, você que acompanha o Ethereum, né, tipo, basicamente a vida do cara é o Ethereum. Já existe uma discussão da própria comunidade do Ethereum sobre a questão da centralização. Não, Lido controla tanto, tal, etc. O time da Lido é um time... o Constantino, o cara vai ser o próximo Elon Musk. Assim. Ele é um cara que ele é benevolente. Ele não quer ter controle sobre as coisas. Ele quer fazer o que é certo. Quem tem contato com ele sempre fala isso. Então, esse risco em D0 ele parece ser maior do que parece. Mas no longo prazo nunca se sabe. Em função disso, tem alguns projetos que estão desenvolvendo tecnologias para distribuir a validação. Então, chama DVT, Distributed Validator Technology, que em algum momento dizem que vai ser inserido no protocolo. Hoje é uma tecnologia que se acopla, né, aos validadores e tudo mais, mas em algum momento pode ser, inclusive, incorporado no protocolo do Ethereum mesmo. E aí você tem validação distribuída. Então, assim, existem daqui, quando eventualmente a gente tiver isso no ETF, provavelmente a gente vai estar em outro nível de desenvolvimento tecnológico, e esse, por ser um tema que já é discutido hoje, ele provavelmente em 3, 4, 5 anos, que eu acho que antes disso não vai ter um de staking, um ETF de stake nos Estados Unidos e provavelmente em lugar nenhum, né? A gente já vai estar com esse tema eventualmente não equalizado, mas, na minha opinião, mitigado. Rony, tem alguma palavrinha aí sobre essa questão? Finalizando? Eu concordo muito com essa posição do Jorginho, inclusive pode ver aqui, né? A gente aqui tem ETF Spot Jether, mas não tem ele em stake, né? Então, exatamente essa posição que você botou, né? Eu também acho que você falou que isso pode ser um risco, mas seria mais para o longo prazo, né? E concordo também com essa posição do DVT, né? DVT já é algo que já é discutido há um tempo e está começando a se tornar um pouco mais popular agora, né? Obviamente ainda tem um caminho muito grande pela frente, mas tem esse potencial aí de melhorar a ponto de falha, tem potencial de melhorar a descentralização, e acho realmente que a comunidade, de novo, já está, como você falou muito bem, né, muito preocupada com isso há muito tempo, né, e tem newsletters que a gente recebe lá que o primeiro tópico é porcentagem de héteros stake na live, né, 32%, faça alguma coisa aqui para mudar isso. Realmente é um problema que é conhecido, e acho que justamente isso, né, até o mercado tradicional chegar no ponto de querer começar a rodar validador, querer começar a ter os próprios nós, a gente já vai ter resolvido esse problema aí, ou com DVT, ou com algum outro tipo de tecnologia que funcione de forma similar, né? Então, não vejo isso realmente como um risco no longo prazo, não. Maravilha. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, já 1 hora aqui de papo. Queria agora entrar na mineração da semana. O que você trouxe aí, Bogo, pra gente de sugestão? O título é muito bom. How to Get Rich. É um podcast do Naval Ravikant. Tem tudo a ver com o título, mas não tem nada a ver com esses livros de autoajuda. Não é nada disso. Então, o Naval Ravikant é um grande filósofo, um cara que tem uma visão de mundo completamente peculiar. E ele também é um serial entrepreneur. Ele é um investidor anjo em grandes empresas do Vale do Silício. Investiu em Uber, investiu em diversos casos, né? Angel Lee, se eu não me engano, diversos unicórnios. Ele tem uma visão de mundo muito boa. E ele fez um fio no Twitter sobre How to Get Rich, 50 tweets, mais ou menos. E aquele fio fez tanto sucesso que resolveram gravar um podcast, justamente ele explicando os conceitos que tem ali. Então, dando 2 exemplos básicos, assim, são mudanças de maneiras de enxergar o mundo mesmo, né? Não tem nada de, compra tal ativo, vende tal, não é isso. Também não tem nada de autoajuda. Então, por exemplo, ele fala que você nunca vai ficar rico alugando o seu tempo, que é um conceito interessante sobre como fazer o dinheiro trabalhar para você, se aproveitar do efeito do
do compounding, né, dos juros compostos. E aí tem um outro conceito que é muito interessante, que é pare de jogar jogos de status e comece a jogar jogos de riqueza. Então, jogos de status são como a política, jogos de soma zero, que para você crescer você tem que derrubar o outro. Jogos de riqueza, que são a base do capitalismo, né? Se você cria um business, você cria uma série de outros, ou você cria um produto, você cria toda uma cadeia de riqueza que vai poder se aproveitar, e a sociedade como um todo vai crescer, vai ser um jogo de soma positiva. Então são formas assim de enxergar a vida, enxergar a carreira, em visão de mundo que eu acho muito interessante. Eu gosto muito das coisas que ele fala. Maravilha, Bogo. Você tem alguma coisa, Jorginho? Não, acho que eu sempre falo dele, né? Acho que um cara que vale a pena sempre ler é Howard Marks. Tem um livro que é o melhor livro de finanças que eu já li, que é The Most Important Thing. Já tem em português também. E tem 2 outros livros muito bons. São um pouco mais difíceis de achar. No Brasil não vai ter, tem que comprar lá fora e vai estar em inglês. Que são The Fourth Turning, que fala justamente de ciclos, mas não numa visão econômica, mas numa visão social. Falando que agora a gente está entrando no Fourth Turning, que é quando as revoluções, né, entre aspas, né, aqui vai ter uma revolução, mas as grandes mudanças ocorrem. E o outro é The Sovereign Individual, Isso é bom. que é um clássico que acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo. Então, esses 3 aí. Fala de Bitcoin sem falar de Bitcoin. Exato. Maravilhoso. Em 98, né? 97. Muito bom. Bom, obrigado vocês aí por aceitar o convite, né? O Paulo aqui do Paulo Bugazzi ao meu lado e o Jorge Souto, e também direto do Rio de Janeiro aí, o Rony Schuss. Obrigado você também que ficou até o final desse mais episódio aqui do Francamente Cripto. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.